Olá pessoal, eu sou o Éder Miranda, sejam muito bem-vindos a mais um Talk Data, um programa dedicado aos avanços da tecnologia e também à história da tecnologia. Aqui a gente vai falar sobre os inventores e suas invenções. E no vídeo de hoje nós estamos com um assunto super especial. Então, insira sua ficha, pois vamos dar início à história do videogame. O primeiro videogame do mundo não foi o Nintendo nem o Xbox, mas sim o Magnavox Odyssey, que foi lançado em 1972 pela empresa Magnavox. Até então, os jogos eletrônicos só podiam ser jogados em computadores. No nosso vídeo sobre história dos computadores, eu contei para vocês que o primeiro jogo, o Space War, foi rodado em um computador. O quê? Você não assistiu o vídeo da história do computador? Ah, então eu recomendo que depois desse vídeo você vá lá e dá uma olhada nesse e em todos os outros vídeos do Talk Data. Voltando à história, o Odyssey foi bem sucedido, pois ele permitia que as pessoas jogassem em suas televisões. Entretanto, em 1977, foi lançado o Atari 2600. Esse sim, esse revolucionou a história, a indústria, quando trouxe para os games som e cor. Mas tudo que é bom dura pouco, não é? Em 83, o mercado de games passava por uma grande crise. E essa crise, acreditem, ela se deu por conta de reconhecimento, ou a falta dele. Porque todos que produziam jogos para o Atari não tinham seus nomes creditados. Os créditos eram dados todos à empresa Atari. A maioria dos desenvolvedores caíram matando na empresa, com uma série de protestos e processos. Foi nessa brecha que a Nintendo, em 1983, lançou o Famicom, que significava algo como Family Computer. O Famicom, originalmente, foi lançado apenas no Japão, mas o sucesso foi tanto que em 1985 ele chegou aqui nas Américas. Mas tinha outro nome, era Nintendo Entertainment System, ou Sistema de Entretenimento Nintendo. Ganhou o apelido de NES. O sucesso do NES tem uma explicação simples. Além de ser uma máquina mais potente, os jogadores da época já conheciam os jogos do NES, porque a Nintendo, antes de ir para os consoles, já era a rainha dos fliperamas, como jogos como o Donkey Kong. Então, todo mundo queria jogar os jogos do fliperama em casa. Nesse mercado de tecnologia 8 bits, a Nintendo reinava e a Sega queria uma parte desse mercado. Foi então que ela lançou em 1986 o Master System, que na época não teve muito apelo. A Sega decidiu lançar em 1988 o Mega Drive com 16 bits de potência, o dobro do NES. Porém, ainda não tinha todo o apelo necessário. Aí a Sega percebeu que se quisesse derrotar a Nintendo, ela precisava de algo que a Nintendo já tinha desde 1985. Um mascote. Observando o sucesso do Mario, o Mario Bros, a Sega buscou um mascote para bater de frente. Em 1991, a Sega lançou o primeiro jogo do ouriço azul, o Sonic. O Sonic virou um sucesso absoluto e disparou as vendas do Mega Drive. Isso fez a Nintendo se coçar e em 1992 lançou o Super Nintendo Entertainment System, ou o Super NES. Esse console de 16 bits conseguiu bater as vendas do Mega Drive, o que fez a Sega lançar um periférico para esse Mega Drive
que se chamava Sega CD. E a Nintendo, sabendo desse desenvolvimento, firmou uma parceria com a Sony para fazer o Super NES CD. Nesse meio tempo, a Sega lançou o Sega CD e, adivinhe, foi um desastre nas vendas. A Nintendo então rompeu o seu contrato com a Sony e, vendo essa situação, a Sega pulou para a geração de 32 bits, com um cara chamado Sega Saturn. Também fracassou. Enquanto isso, depois de ser rejeitada pela Nintendo, a Sony desenvolveu o seu primeiro console. Em 95 lançou o épico, o PlayStation 1, que deu um grande salto geracional com a chegada dos jogos 3D. A Nintendo não ficou para trás, de novo. Em 1996, passou também para esse mundo 3D, com o seu console 64 bits chamado Nintendo 64. A briga continuava e a Sega, em desespero, lançou em 98 o Dreamcast, prometendo 132 bits. Mas logo o sonho acabou, pois era uma grande mentira, não é? O console ainda tinha um processador só de 32 bits, 100 a menos do que era o prometido. Esse lançamento enterrou de vez a Sega no mundo dos consoles e ela passou a ser apenas uma desenvolvedora de games. Em 2000, a Sony lançou o PlayStation 2, o videogame mais vendido da história. E nessa geração surgiu também o Xbox. Na época, ele nem fedia nem cheirava, como dizem. O Nintendo tentou combater o PS2, como era conhecido, o Nintendo GameCube. Também não teve sucesso. Em 2005, a Microsoft lançou o Xbox 360, que mostrou ao mundo gráficos realistas e era tudo em HD, alta definição. 2 anos depois, a Sony surgiu com o PlayStation 3, que era quase tão potente quanto esse Xbox 360. Porém, por perder em potência, a Sony investiu em um catálogo de jogos exclusivos e mais robusto, focados em gráficos, história e jogabilidade. A Nintendo, no mesmo ano, lançou o Nintendo Wii, uma brincadeira com a palavra Wii, que é nós em inglês. Por ter um console menos potente, a Nintendo investiu em imersão, lançando um console com um controle capaz de capturar os movimentos. Basicamente, ela te fazia mergulhar nos games. Por exemplo, se você era um guerreiro no jogo, você podia usar o controle como uma espada. E por conta disso, mesmo sendo inferior em potência, em processamento, o Wii se saiu muito bem nas vendas. Na geração seguinte, a Nintendo lançou em 2012 um cara chamado Wii U, agora brincando com a palavra Wii, de nós, e U, você. O console era mais potente, porém ele teve o seu controle alterado por uma espécie de tablet, o que fez com que o Wii U se tornasse um fracasso, porque muitos achavam que se tratava de um acessório para o Wii. E aqueles que compravam achavam o novo controle feio e nada ergonômico. Em 2013 chegaram os Xbox One e o PlayStation 4, ambos rodando games em Full HD, o que enterrou o Wii de vez. Nessa geração, o Xbox focou no streaming de jogos via nuvem e a PlayStation disparou na frente de novo, focando em jogos mais exclusivos. Mais à frente, nessa mesma geração, o PS4 ganhou a sua primeira versão Pro e o Xbox a sua versão X. Isso garantia para eles resolução 4K em todos os jogos. A Nintendo, ainda amargando os números ruins do Wii U, decidiu em 2017 lançar o Nintendo Switch. Esse console é um híbrido, um console convencional e portátil que você pode jogar na TV e, se quiser, pode até sair andando com o seu jogo. Nem é preciso dizer que isso foi um sucesso nas vendas. Em 2020,
foram lançados o PlayStation 5 e o Xbox Series X, que têm suporte 4K e dispensam todas e qualquer mídia física, como os CDs. Essa geração é a que está no mercado hoje e até agora é o que temos de mais novo, mais moderno no mundo dos videogames. Espero que vocês tenham gostado e eu peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal. Quem não fizer, não vai passar de fase. Comenta aí, qual é o seu videogame? Qual é o jogo que você mais gosta? E também, quais são os temas que você quer ver aqui no nosso canal? Obrigado e até o próximo Talk Data. Game over!